e a paz do Senhor Jesus. Vamos procurar aquele lugar que nós vamos usar até o final da celebração de hoje. Vamos dar início à adoração ao Senhor no culto da noite. Desde já dando as boas-vindas àqueles ou aquelas que nos visitam, dizendo que é uma alegria tê-lo, e certamente quem está ao seu lado já deve ter feito lhe dado essa informação. Eu queria começar a celebração de hoje com a leitura de um texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, de 3 a 6. Paulo, quando escreve aos Filipenses, na carta a eles dirigida, ele diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por todos vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Paulo saúda a igreja dizendo: estou satisfeito com o que estou vendo na vida de vocês. O progresso espiritual de vocês é nítido. Vocês estão crescendo e por isso eu dou graças a Deus, porque vejo a cada dia nas ações de vocês algo que é motivo de alegria. Ele diz: por isso em todas as minhas súplicas oro agradecendo a Deus por todos vocês. Mas ele conclui essa saudação dizendo assim: e aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Paulo está satisfeito, mas ele entende que aquela comunidade, que cada irmão, cada irmã em particular, pode ter uma vida ainda mais excelente. E que isso vai acontecendo de forma processual, vai acontecendo dia a dia, até o dia de Cristo. Quando nós nos reunimos para adorar, nós somos o propósito de Deus. O nosso propósito é adorar. E Deus usa esse nosso propósito para o nosso crescimento. Então eu queria lhe convidar nessa noite a apresentar a Deus o seu culto pessoal, individual. Como igreja nós vamos apresentar um culto coletivo, comunitário. O nosso anseio é que Deus receba esse culto pessoal e esse culto comunitário de forma agradável a Ele. Mas é também uma oportunidade que Deus nos dá de nos moldar. Então, desde a abertura, aliás, antes disso, desde as conversas que a gente tem antes da celebração, quando nós já chegamos aqui, e a conversa com o outro pode ser uma fonte de crescimento durante toda a celebração e até depois dela. Então aproveite cada minuto dessa celebração, desse culto, esteja atento a tudo quanto você vai apresentar, tudo quanto Deus vai trazer perante você para moldar a sua vida, porque Deus está fazendo em nós, moldando em nós um caráter semelhante ao de Jesus. E para que a gente possa apresentar a Deus esse culto e ter a certeza de que Ele vai ser bem recebido, vamos pedir a Ele agora que Ele mesmo sonde os nossos corações, as nossas motivações. Se há algo em nós que não o agrada, que Ele mesmo nos perdoe, que Ele mesmo nos purifique, para que perante Ele possamos viver santamente. Quero convidar você a baixar um pouco a sua cabeça. E aí no seu momento a sós com Deus, mesmo que você esteja em casa ou você estando aqui presencialmente, deixe o próprio Deus falar com você. Se há necessidade de uma confissão, confesse.
de súplica por perdão, suplique. Contanto que aquilo que vai decorrer após o derramar dessa graça seja edificante, seja uma adoração apresentada a Deus com cheiro agradável. Senhor, a Ti a honra, a glória, o louvor e toda adoração da qual o Senhor é digno, é merecedor. Pai, não há outro intento no nosso coração que não Te agradar nessa hora. Que não, ó Deus, prestar um culto que Te seja agradável. Que o Senhor se regozije nele, ao ver o Teu filho, a Tua filha, o Teu povo aqui reunido, rendendo essa adoração e esse louvor ao Teu nome. Senhor, nós estamos intentando que este culto não tenha mancha, mácula alguma, mas sabemos que de nós mesmos não somos capazes de uma vida perfeita. E é por isso que nessa hora o Teu Espírito tem toda a liberdade de sondar os nossos corações e as nossas mentes. E se há em nós algo, ó Deus, se há em cada um de nós algo que não Te agrade, em nome de Jesus, perdoa-nos, conscientiza-nos individualmente, para que possamos Te fazer uma confissão pessoal. E ao mesmo tempo, ó Deus, suplicamos que o Senhor nos perdoe, o Senhor nos purifique, para que o nosso culto seja apresentado sem mancha, sem ruga alguma, Senhor. E o Senhor se alegre com a adoração do Teu povo. Tira do nosso coração toda inquietação, tudo aquilo que possa roubar a atenção que queremos dar ao Senhor nesse tempo. E, ó Deus, tudo aquilo que está além do nosso alcance possa ser colocado agora diante dos... Tudo aquilo que está para além das nossas forças resolver, possamos colocar diante do Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que estamos pensando ou pedindo. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Oramos que seja assim, agradecidos em nome de Jesus. Capítulo de João, e eu dizia que a convenção elegeu a campanha de missões para fazer o estudo do Evangelho de João. Então, em homenagem a essa escolha que a Convenção Batista Baiana fez, vamos fazer a reflexão dessa noite na introdução desse livro, capítulo 1 do Evangelho de João. Os primeiros 18 versículos dizem assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo, toda pessoa humana. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Guarde bem essa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito de Deus, que está no seio do Pai, esse o revelou. O que nós temos aqui diante de nós é uma revelação belíssima, extraordinária de Deus. Você sabe que os primeiros anos da era cristã, nós não tivemos escritos cristãos. Jesus nunca escreveu uma linha. O único escrito de Jesus foi feito na areia, quando tentaram acusar uma mulher de adultério, e ele começou a escrever na areia. Durante muito tempo, não havia necessidade de um escrito. Porque aqueles que ouviram de Jesus, e nós temos que pensar que naquela cultura, a oralidade, aquilo que era dito, era gravado, porque eles eram treinados para isso. Não havia nem muita gente alfabetizada, e nem havia abundância de papel e caneta como nós temos hoje. Então, para você ter acesso a um pergaminho, era caríssimo. Então, o que era feito, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, era aquilo que a gente chama de tradição oral. Então, o que é que nós temos? Nós temos 11 discípulos, e depois é acrescido a esses 11 um outro discípulo que vai substituir a Judas, que esteve com Jesus desde o batismo até a sua ascensão aos céus. Então eles viram e eles ouviram, eles testemunharam. João vai dizer isso nas suas cartas. Nós vimos e ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo de Deus. E em torno dessas pessoas que viram e ouviram, estiveram presencialmente com Jesus por alguns anos, é em torno destas pessoas que se constrói as comunidades discipulares. Os discípulos de Jesus aprendem com os discípulos diretos de Jesus. Então nós vamos ter João formando aquilo que vai ser conhecido, tanto historicamente quanto simbolicamente, de comunidade do discípulo amado. Obrigado, Elsa. Comunidade do discípulo amado. A comunidade do discípulo amado era composta de discípulos. Discípulos que tinham entregue sua vida a Jesus. Lembra do texto 12, do versículo 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é o discípulo ou a discípula? É aquele ou aquela que acolhe pela fé Jesus em seu coração. É interessante essa figura, porque mais tarde, quando Jesus ascende aos céus, sobe aos céus, nós vamos receber o Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: com o qual estáis selados desde o dia em que crestes. Então, quando nós cremos, nós passamos, e aí eu preciso trazer essa figura que vai vir mais tarde, nós nos transformamos em tabernáculos andantes, tendas divinas. Paulo chama isso de templo do Espírito Santo. Então nós carregamos, me perdoe essa expressão, mas eu não achei outra melhor, Nádia. Nós carregamos em nós o próprio Deus. Acolher Jesus é isso. É saber que em tempo algum eu e Deus estamos separados, porque Ele habita em mim. Então um discípulo é alguém que acolheu Jesus. E o Espírito Santo não é colocado em nós como um adereço para o nosso orgulho.
Eu tenho o Espírito Santo, você não tem. Não. O Espírito Santo, quando vier o Consolador, ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo é pessoa divina. E deixa eu fazer uma correção. Ele não é a terceira pessoa divina. Cadê Bento? Está lá embaixo. Não é a terceira pessoa divina. Porque não existe uma hierarquia. A primeira pessoa da Trindade é a segunda pessoa da Trindade. Não existe primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade na Bíblia. Isso é criação humana. São três pessoas, iguais em essência. Não há uma subordinação, não há uma hierarquia. O Espírito que habita em você, que habita em mim, é tão Deus quanto o Jesus histórico que andou no meio dos discípulos na Palestina do século I. Acolher Jesus é abrir o coração para que Deus habite em você, para que Ele lhe guie por caminhos eternos, para que a obra do Espírito seja produzida em você e por seu intermédio. Sem isso, não há discípulo. Mas o discípulo é aquele que se compromete em amor com o seu irmão. Ele está comprometido, não apenas com o irmão enquanto discípulo, mas com o outro por quem Jesus também morreu. Então, sem compromisso de amor com o semelhante, não há discípulo. Ninguém pode ser discípulo de Jesus se não ama. Ninguém. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 17, 21 diz, para que eles sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia quando eu amo, a ponto de não permitir que a diferença com o outro seja motivo para separação, para guerra, para litígio. Quando o amor de Deus entre nós se torna maior do que qualquer diferença entre nós, isso se constitui num testemunho. Aí nós estamos prontos para formar a comunidade. Comunidade, irmãos, não é juntar um bocado de gente embaixo do mesmo telhado, não. A comunidade é composta por discípulos que acolheram Jesus e estão comprometidos uns com os outros. E quais são as características dessa comunidade? Elas caminham na verdade. E elas caminham no amor. E há um autor que eu achei muito interessante que ele diz, na verdade, que é o amor. Porque às vezes parece que verdade e amor se opõem. Mas quando a gente fala de verdade e amor, nós estamos falando da mesma coisa. Então a comunidade dos discípulos, ou a comunidade do discípulo amado, que é uma comunidade simbólica, ela não é apenas a comunidade histórica de João, mas deve se constituir toda a comunidade. Ela vai manifestar no mundo de mentiras o que é verdade. No mundo de ódio, o que é amor. Agora, olha que coisa interessante. Você já prestou atenção que esse texto ele começa no princípio? Qual é outro livro da Bíblia que começa desse jeito? Gênesis. O que é que João está propondo aqui? Um novo começo.
Não do mundo. E ele vai dizer, o mundo já foi feito. E quando o mundo foi feito, ele estava lá. Tudo que foi feito, ele teve participação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas há um momento lá embaixo que ele vai dizer assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. João está dizendo, discípulos amados de Jesus, comunidade amada dos discípulos de Jesus. Eu quero lhes falar do que Jesus veio fazer aqui. Ele veio recriar a humanidade. E quando ele usa a expressão mundo aqui, ele não usa a expressão do ponto de vista do mundo como a gente conhece, das coisas criadas. Ele veio falar de um sistema, de uma filosofia de vida. Ele diz, eu não vim falar aqui da criação, da recriação do mundo das coisas criadas. Eu vim falar da recriação humana. E não para a gente não entender como Nicodemos, né? Não de entrar novamente no ventre da mãe e tornar a nascer. E aí eu vou para Paulo, quando escreve aos Romanos, mas da nova mentalidade, renovação do entendimento que Jesus veio fazer em todos nós. Então ele diz, no princípio, ele começa exatamente, e depois ele diz assim, esses que vão surgir, essa nova comunidade, essas novas pessoas, elas não foram geradas pela carne, pela vontade do varão, elas foram produzidas em Deus. Quando? Quando acolheram Jesus no seu coração. A nova humanidade, para João, ela tem sentido e propósito. Fomos criados com um sentido. Fomos criados com um propósito. E como é que a gente entende isso? Aqueles que nasceram do Espírito, aqueles que não nasceram da carne, nem do sangue, não da vontade do varão, mas segundo Deus, eles são um contraponto ao que está aí. E João vai fazer o jogo de palavras, luz e trevas. E ele vai dizer que a treva é o mundo, é a pessoa natural, é o que é nascido apenas do sangue, da carne e da vontade do varão. Mas aquele que foi renascido, ele é filho daquele que é a luz. Daquele que odeia as trevas. E eu acho interessante quando ele diz, ele era luz e veio ao mundo. Ele veio iluminar, mas a treva, ou as trevas, não o compreenderam. Não conseguiam entender. Ele que conhece o mundo, tanto aquele que foi criado originalmente, quanto aquele que foi decaído, ele veio ao mundo. Ele habitou entre nós. Mas esse mundo, ele conhece o mundo, mas o mundo não o conhece. Vive como se ele não existisse. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu, versículo 10. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Porque não podiam compreender. Jesus é um péssimo negócio. É uma péssima notícia para o poder que opera nesse mundo.
que não é campo neutro. A Bíblia diz que esse sistema mundo, ele é um reino. E ele tem um príncipe que o governa. E ele é hostil à luz. E ele é hostil a Deus. Por isso não recebe. Por isso não conhece. Por isso não o acolhe. Deus, e eu acho interessante João escrevendo no capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo que é alvo do amor de Deus se recusa a conhecer o Deus que o ama. Mas é interessante dizer que nem todos nesse sistema o rejeitaram. Versículo 12. E aí é que os discípulos individualmente vão acolher. E quem o acolhe, e aí vem uma expressão interessante de João, torna-se semelhante a ele. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós vivemos uma sociedade que é muito ligada à estética. Quer agradar um pai? Diga assim, nossa, é a sua cara essa criança. Não é assim? A gente julga a descendência pela aparência. Na cultura em que esse texto foi escrito, isso não tinha a menor relevância. Por que é que Jesus é odiado quando se faz filho de Deus, quando se declara filho de Deus? Porque quando você diz que é filho de alguém, você está se comparando a ele. Há em mim as mesmas características. Eu carrego em mim a mesma essência do meu pai. Eu carrego em mim a mesma essência do meu pai. E a Bíblia diz que quando a gente acolhe, a gente se torna semelhante a Deus. Porque aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aí mais abaixo, ele diz que Deus se revelou a todas as pessoas, que ele armou a sua tenda entre nós, ele tabernaculou. E eu acho interessante essa expressão também, porque ele fez entre nós a mesma coisa que Moisés fez lá no Antigo Testamento, quando armou o tabernáculo. E qual era o propósito do tabernáculo? Reunir o povo diante da arca para ouvir os desígnios de Deus, para conhecer a Deus. E João usa premeditadamente a expressão tabernaculou entre nós. Ele veio revelar Deus a nós. Ele veio se revelar a nós. Quer encontrar Deus? Acesse a tenda no Antigo Testamento. Quer encontrar Deus? Vá a Ele na pessoa de Jesus. Mas Jesus já ascendeu ao céu. Há uma tenda, há um tabernáculo perto de você. E Ele é móvel. E Ele carrega em si. Ele é assemelhado a Deus. Ele aponta para Deus. Encontre-se com Ele, com seu tabernáculo. E a Bíblia diz que Jesus, enquanto tabernáculo de Deus, manifestou a glória do Senhor. Então, a partir de Jesus, já não há mais mediação. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homens. E agora Jesus Cristo, homem. E agora a nossa relação com Deus é direta. Olha o que diz o versículo 18. Deus nunca foi visto por alguém. Era sempre mediada essa relação. Era sempre por figura. Era o sacerdote, o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. E depois nos contava o que tinha visto lá. Aí diz assim, mas o Filho unigênito de Deus, que estava no seio do Pai, esse o revelou. Esse o trouxe a nós. E lá na cruz do Calvário diz que o véu vai se rasgar, abrindo de vez
o véu do templo se rasga, abrindo de vez a nossa possibilidade de acesso ao Pai. Mas nem todo mundo, embora tenha aceitado a Jesus, acolhido Jesus, compreendeu isso de primeira. Lá no capítulo 14, um dos discípulos diz a Jesus assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Lembram disso? Mostra-nos o Pai. E ele diz: mas Filipe, estou há tanto tempo convosco. Deixa eu ler o texto no capítulo 15, versos 18 e 19. Não, é 14, né? 18 e 19. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco de tempo e não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. É versículo 9, perdão. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Tu não crês nisso? Você ainda não viu a glória que João vai relatar? Você me acolheu, mas ainda não pode compreender estas coisas. Então, quem acolhe Jesus faz parte dos discípulos, ainda que de maneira imperfeita, mas está no processo, como nós lemos em Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Mas nesse texto também fala de pessoas, ou de conjunto de pessoas que rejeitaram a Jesus. E eles são três, o grupo de pessoas que rejeitaram a Jesus. O mundo. O mundo veio e o mundo não conheceu, veio para os seus e os seus não receberam. Então, ele vai nos dizer que há três tipos de pessoas que não receberam. Esse mundo que foi amado pelo Pai, não o recebeu. Não o acolheu. Preferiram as trevas à luz. Preferiram o ódio ao amor. Tornaram Jesus um estranho entre eles. E tanto é verdade que quando ele está prestes a voltar para o Pai, ele diz que vai para casa. Ele não se sentiu em casa entre nós. Não foi bem-vindo. Não foi acolhido pelo mundo. Ele volta para casa. De João, no seu evangelho, no capítulo 17, ele diz assim: e agora glorifica-me, tua Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Estou voltando para casa. Eu vim aqui cumprir a minha missão. Alguns ou muitos me rejeitaram, muitos não me acolheram, e eu estou voltando ao Senhor. E ele diz que nós também seremos estranhos quando incorporarmos os seus valores numa sociedade que não o conheceu, que não o acolheu. Ele diz que nós seríamos odiados por causa do seu nome. Que nós seríamos perseguidos, que sofreríamos injustiças. Porque o mundo que não o acolheu nos detesta. Como eu disse, o mundo não é um território neutro. Ele tem um príncipe que é hostil àquele que é o nosso rei e Senhor. Então a Bíblia diz que o mundo o rejeitou. O mundo não o acolheu, o mundo não o quer, porque ele é péssimo para os negócios de morte que opera nesse mundo. Há um sistema, uma política de morte, chamada por um filósofo africano de necropolítica. E quando Jesus fala de vida, é horrível para os negócios, né? Uma sociedade que, para emprestar ou para doar equipamentos de guerra, como está acontecendo agora, ela não tem nenhum peso na consciência. Não demora. Mas para acabar a fome do mundo, não há recurso.
Você já ouviu falar no Haiti? Você sabe por que o Haiti é uma das nações mais pobres do mundo? Porque o Haiti, um dia, rebelou-se contra o seu colonizador, a França. Pôs os franceses para correr. Depois de muitos anos de exploração, eles consumindo o seu café e o seu açúcar. Vivendo como os barões naquela ilha. E o povo haitiano vivendo como escravo. Então o povo se rebelou. Dias depois, ou alguns anos depois, a França chega com a sua esquadra pesada e diz o seguinte: vocês nos devem. Tivemos grandes prejuízos quando saímos daqui. Quando vocês nos expulsaram de roubar vocês, nós tivemos grande prejuízo, porque não tínhamos mais onde roubar. E vocês agora vão tomar empréstimos. Vocês vão vender o que tiverem que vender. Se não fizerem, nos pagarem o nosso prejuízo, vamos aniquilar vocês com esses canhões que nós temos nesses barcos. Estados Unidos da América se calou. Inglaterra se calou. Por quê? Porque tinha ilhas ali próximas que ainda eram escravizadas por esses países. Bilhões de dólares. Porque o empréstimo, a princípio, era um empréstimo relativamente pequeno. Mas quem emprestou dinheiro para o Haiti? Um banco francês. E agora você vai pagar juros sobre juro, juros sobre juro, juros sobre juro. E nós temos a nação mais pobre, ou uma das mais pobres do mundo. Aqui, em cima da gente. Por quê? Porque não operava no coração daqueles governantes a lógica de Jesus. Porque operava no coração daqueles governantes a necropolítica, a política de morte. E Jesus é um péssimo negócio para quem trabalha com a morte. É por isso que o mundo não pode acolher. Mas a Bíblia diz também que havia os judeus, veio para o que era seu e os seus não receberam. E a gente vai perceber mais tarde que o que eles querem é converter Jesus do judeu por o sangue. E Jesus diz, não pode botar o vinho novo em odre velho porque ele não suporta. Não pode botar remendo de roupa nova em roupa velha porque vai escangalhar a roupa toda. Não dá, filhão. O que eu venho falar é de outra coisa. É uma revolução. Aqui dentro. É o mundo de cabeça para baixo. Na verdade, é colocando o mundo de novo no seu prumo. Porque ele está de cabeça para baixo e vocês não estão percebendo. E tem os discípulos de João, que enciumados porque Jesus começa a ter mais fama, eles não podem acolher esse novo mestre. Mas João está focado, ele diz quem não recebeu, mas o enfoque dele está naqueles que acolheram Jesus. E ele vai dizer, quem acolhe Jesus pela fé, torna-se discípulo dele. Mas isso não é uma questão de acolher verbalmente, de concordar com as premissas, de concordar com a doutrina. Isso se converte em estilo de vida. E aqueles que vivem o estilo de vida de Jesus, aderindo a Jesus, comprometidos uns com os outros em amor, forma uma comunidade. E essa comunidade caminha na verdade, caminha no amor. E quando isso acontece, o seguir Jesus implica numa visão e numa prática de vida novas. Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Paulo está replicando esse conceito joanino aqui. Ele está dizendo, quando Jesus veio, produziu uma nova pessoa, um novo humano, não segundo a carne, não por vontade do varão, mas segundo Deus.
E isso, ele diz no capítulo 12 da carta aos Romanos, por meio de uma nova mentalidade, pela renovação do vosso entendimento. Mudança, conversão. E quando a gente muda essa mentalidade, a gente entende que não há mais mediação no nosso relacionamento com Deus. Agora nós temos relacionamento direto com o Pai. Quando a gente dobra os joelhos em casa, no quarto secreto, a gente tem absoluta convicção, a certeza de que estamos perante o altar do grande trono branco. Estamos direto na presença do Senhor. Nós compreendemos que nós somos assemelhados a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, irmãos de Jesus. Opera em nós o mesmo Espírito e nós temos características semelhantes a Ele. O nosso caráter está sendo mudado dia a dia. Como Jesus, nós nos tornamos tendas do divino. Jesus é porque Ele era o próprio Deus e nós porque somos o habitar de Deus. Por que a gente não adora a imagem? Porque nós não precisamos de uma imagem para revelar Deus. Nós fomos feitos imagem e semelhança dele. A imagem de Deus está no outro. Quer servir a Deus? Sirva ao outro. E na comunidade dos discípulos, o caráter divino está estampado. Ah, mas a comunidade que eu conheço, os discípulos não estampam o caráter de Jesus. É uma comunidade de discípulos de Jesus? Nem todo, disse ele, que me diz Senhor, Senhor. Apartai-vos, ele diz, porque eu não vos conheço. Então eu sou a tenda onde o Deus Todo-Poderoso habita. E eu revelo Deus às pessoas. Eu sou a luz. Eu reflito a luz dele. Ele não disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E quando a gente fizer isso, nós precisamos ter convicção de que sofreremos oposição do mundo. Porque o mundo não o conheceu, o mundo não o suportou. A presença de Jesus era um péssimo negócio para os negócios desse mundo. Quando ele recria o humano, quando ele forma o humano da nova humanidade, ele não, Paulo diz, né, não vos conformeis. É para a gente fazer algo que é absolutamente diferente do que está aí. Pense em João dizendo isso a uma comunidade que não tinha o livro sagrado. João dizendo assim, olha, sabe o que eu estou dizendo para vocês? O que eu ouvi dele. Sabe o que eu estou revelando a vocês? O que eu vi nele. E a comunidade sendo motivada, né? Instada a tomar uma posição, a assumir um papel novo numa sociedade decadente, a se tornar modelo de uma nova sociedade, mesmo sendo um grupo pequeno de pessoas. Esse é o chamamento de Jesus a todos nós. Infelizmente, irmãos, quando a gente pensa em igreja, hoje a gente não pensa, não tem a ideia clara do que seja uma comunidade. E as igrejas estão mudando o nome, algumas delas, de igreja para comunidade, como se isso fosse mudar tudo. Isso é como achar que botar na caixa de um determinado produto um outro nome, o produto que está ali dentro. Pode comprar Dolly e bote a marca da Coca-Cola do lado de fora e beba. E me diga se Dolly é Coca-Cola. Só muda quando mudar aqui. Eu só sou de Jesus quando ele entra
ocupa lugar de honra. E Ele vai mudando aquilo em mim, que não é segundo o seu coração, que se assemelha muito a este mundo. Ele vai mudando aquilo que é treva em mim para luz. Ele vai mudando aquilo que é joio em mim para trigo. E à medida que os dias passam, eu vou me parecendo mais com Ele, me assemelhando mais a Ele, sendo ainda mais reconhecido como Filho de Deus. A igreja não está posta, não está fixada nesse lugar para ter culto domingo e quarta-feira. Cada vez que a gente entra por essas portas, aqui, e a gente vem aqui para adorar ao Senhor, nós temos um culto a prestar a Ele. E Ele, como um oleiro, está nos quebrando e nos refazendo. Estranho é depois de Ele fazer isso, a gente sair por aquela porta, o mesmo vaso que entrou. Isso aqui é estranho. Mais parecido comigo do que ontem. Menos parecido com Ele do que ontem. Eu tenho que botar na cabeça o que é que Jesus veio fazer aqui. Ele veio recriar. Ele veio formar uma nova humanidade, da qual eu e você somos parte. Mas isso só faz sentido quando a gente é refeito, quando a gente nasce de novo, quando a gente o acolhe pela fé no coração. E quando esse acolhimento produz compromisso com o outro. E quando a gente se torna uma comunidade que vive o amor e a verdade todos os dias. É esse o chamamento de Deus para cada um de nós. E é esse o desafio que Ele tem para todos nós, que começa agora. Eu queria convidar você a baixar um pouco a sua cabeça. Talvez alguém tenha dito para você que acolher Jesus, que aceitar Jesus, significava levantar a mão num culto evangelístico. Isso é muito importante, porque é a manifestação pública. Você quer que todos saibam que você aderiu a Jesus. Esse é o primeiro passo, é um passo muito importante. Mas a caminhada com Jesus está apenas começando. O propósito de Jesus é fazer em nós novas criaturas, que não estão moldadas ao padrão atual, mas que estão olhando para Ele, autor e consumador da fé, seguindo os seus passos, andando nas suas pegadas, tendo um caráter semelhante ao seu, sendo luz, sendo sal. E isso requer um compromisso nosso, radical com Ele, que tem que ser reafirmado todos os dias. Senhor, eu quero hoje ser mais parecido contigo do que ontem. Se você deseja fazer isso, onde você estiver, você pode, você não precisa de nenhum mediador para fazer isso. Você pode erguer a sua oração, você pode levantar a sua oração, aí no seu coração, na sua mente, e dizer para Jesus: Senhor, eu quero te servir em espírito e em verdade. Eu quero carregar, ó Deus, o teu nome. Eu quero ser o teu representante. Eu quero que, olhando para mim, as pessoas vejam o Senhor e glorifiquem o teu nome através da minha vida. Senhor, tu que sondas os corações, tu que sabes, ó Deus, as lutas que cada um de nós tem travado para firmar a cada dia o nosso compromisso contigo. Tu sabes, ó Deus, que há irmãos e irmãs aqui que te amam de verdade. E que em meio à luta, ó Deus, e a provações que têm atravessado, têm honrado o teu nome, têm te glorificado. E mesmo, ó Deus, quando não conseguem, são instados, são convencidos pelo teu Espírito a se prostrarem perante o Senhor, confessarem os seus pecados e terem a nova oportunidade de caminhar ao lado de Jesus, uma nova caminhada. Pai, aquele ou aquela que ainda não tinha tomado essa decisão, que nessa noite, por meio do teu Espírito, deseje ardentemente
tomar a decisão, e tome a decisão de acolher Jesus no seu coração pela fé. E de, a partir de hoje, ter um processo de transformação que a faça mais parecida, mais parecido com Jesus. Dá-nos uma semana de paz na tua presença, que a beleza de Cristo seja vista por outros através das nossas vidas. E que, vendo Jesus em nós, levantem as suas mãos para os céus e te glorifiquem a ti só, como o único Deus vivo e verdadeiro. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito seja com o povo de Deus reunido em todo e qualquer lugar da superfície da terra, desde agora e para todos sempre.